Bem, pessoal, vamos falar aqui do rei, né? O rei Ezequias, que é filho do rei Acais. Na verdade, o rei Acais, ele bagunçou o reino de Judá todo, né? Colocou deuses falsos, colocou porte ídolos, induziu o povo à adoração falsa tal. E mais tarde, seu filho Ezequias se torna rei aos 25 anos de idade. E ele começa a fazer reparos, reformas, tira os porte ídolos, sabe? É, induz de novo o povo, sabe, a adoração verdadeira. Então ele vai fazer esses reparos, essa reforma, inclusive faz uma grande festa, sabe, a qual ele deu essa grande festa chamada de Páscoa, para a qual todas as nações foram convidadas, inclusive as 10 tribos setentrional de Israel, né? Mas ele estava indo muito bem, o rei Ezequias, mas a fé dele não tinha sido testada. Sabe? Ele fez reforma, fez reparo, fez tudo tal, estava indo no caminho certo. Aí o que foi que aconteceu? Em Isaías 36:1, aconteceu então que no 14º ano do rei Ezequias, Sanaqueribe, rei da Síria, subiu contra toda a cidade fortificada de Judá e passou a tomá-las. Isaías 36:1. Talvez, amados, na esperança de proteger Jerusalém de um ataque iminente, e extremamente implacável do exército assírio, o rei Ezequias concordou em pagar a Sanaqueribe um enorme tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, segundo a de Reis 18, versículo 14. Então, ele, na tentativa de evitar aí esse tipo de ataque dos assírios, ele faz acordo, meu irmão, físico, né? Ele paga aí essa fortuna, né? Que são 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, para tentar parar. Mas só que assim, pessoal, visto que no tesouro real não havia ouro e prata, o que foi suficiente para pagar os tributos, o rei Ezequias retirou do templo. Veja que situação, o cara chegou a retirar do templo metais preciosos para tentar pagar, né, conter aí uma súbita invasão dos assírios. Além disso, arrancou as portas do templo revestidas de ouro e enviou a Sanaqueribe. Isso satisfez os assírios por algum momento, mas só por um pouco de tempo. Segunda de Reis, capítulo 18, versículo 15 ao 16. Ficou claro, nítido e evidente que Ezequias sabia que os assírios não deixariam Jerusalém em paz. Por muito tempo assim, era preciso fazer preparativos. O povo bloqueou as possíveis fontes de água para os invasores assírios não tomá-las. Além disso, Ezequias reforçou as defesas de Jerusalém e construiu um arsenal que incluía uma abundância fonte de armas, de arremesso e também de escudos, segundo a crônica. Ou seja, devido a essa pressão, ele evoluiu militarmente. Tá entendendo? O tempo, tipo assim, foi uma estratégia, né? O tempo que eles estão lá quietos na dele lá, satisfazendo com ouro, que logo logo eles iam querer mais. Ezequiel estava aqui ganhando tempo e equiparando o exército, né? E assim, fazendo todos os meios possíveis para que nenhum ataque, né, ele não fosse surpreendido. Ezequias, porém, não confiava em astúcia, estratégia de guerra ou em fortificações, como ele fez muita fortificação, como ele tinha generais que davam estratégia militar para ele. Ele não acreditou em nada disso, nem no exército dos... Ele acreditou e confiou exclusivamente em Deus, né? E por ele acreditar em Deus,
Ele mesmo admoestou seus chefes militares, chamou os chefes militares dele e disse assim: ó, sede corajosos e forte, não tenha medo, nem fique aterrorizado por causa do rei da Síria. Ou seja, os assírios era, na verdade, naquele exato momento, o maior pesadelo do povo de Jerusalém, do povo de Judá. E por causa de todas essas ameaças, ele tentou fazer acordo, né? Dando ouro, dando prata, mas isso não satisfez eles totalmente, a não ser parcialmente. Logo, logo eles voltaram e eles queriam mais ouro, como drogado, né? Como nóia. Eles queriam mais. E o rei Ezequias, ele ficou extremamente sem saída. Sanaqueribe enviou Rabizaque, sabe, que era uma espécie de dignatário a Jerusalém para agir a redição da cidade, ou seja, ele era um porta-voz, né? Rabizaque era uma espécie de porta-voz. Eles foram recebidos fora das muralhas da cidade por 3 representantes de Ezequias: Eliaquim, o supervisor da casa de Ezequias; Sabna, o secretário; e Joá, o cronista. O cronista escrevia tal, mas receberam eles, claro, do lado de fora, porque tinha naquele tempo um diálogo, né, de rendição. E Ezequias, ele não ia se render. Em uma decisão dessa, ele procurou o rei Ezequias confiar em Deus, sabe? E aí as coisas ela foi se agravando. Ele foi se agravando e eles foram sofrendo ameaça, né? Foi recebendo ameaça, e cada vez mais que eles recebiam ameaça, mais ele confiava em Deus, sabe? E veja aqui o que Rabizaque, ele tenta convencer Jerusalém a se render sem lutar. Ele fala em hebraico, porque ele é uma espécie de poliglota, né? Rabizaque é aquele porta-voz lá, aquele homem que ele é instruído nos idiomas, e ele fala em hebraico e fala para o povo: que confiança é essa em que te estribaste? Falando Rabizaque para o povo. E quem é Rabizaque? Rabizaque é o poliglota dos assírios, tá entendendo? É aquele cara que ele fala vários idiomas. E Sanaqueribe chegou e instruiu Rabizaque a tentar meter medo, amedrontar o povo de Jerusalém. E o povo apertamente de Ezequias, e Ezequias aí abrir mão e se render, sabe? E ele disse assim: em quem confiaste a essa altura? Em quem se estribaste? Em quem puseste confiança? Puseste confiança de modo que rebelaste contra mim? Isaías 36, 4, versículo 4 versículo 5. Tá entendendo? Chega um momento que Rabizaque disse bem assim: vocês estão se apoiando na cana esmagada chamada de Egito, porque naquele tempo o Egito ainda tinha uma moralzinha, né? Então, muitas vezes, quando tinha qualquer problema, as pessoas recorriam àquela ex-potência chamada de Egito para poder se proteger. Mas os assírios era muito poderoso, era muito forte, era estrategicamente, era na verdade uns exímios militares, tá entendendo? E ele falou: você não se apoie no Egito. Mas só que o rei Ezequias não se apoiou no Egito. O rei Ezequias, ele se apoiou exclusivamente em Deus. E por ele se apoiar em Deus e não confiar no Egito, no braço da carne, ele vai fazer uma oração, né? O rei Ezequias tinha então uma decisão a tomar. Jerusalém se renderia aos assírios
ou juntaria força com o Egito para tentar lutar e sobreviver. Está entendendo? Ezequias estava sob grande pressão. E ele chamou esse dia de dia de aflição, dia de repreensão e dia de desfavor. Ele, Ezequias, falou isso. Chamou esse dia de um dia de angústia, de aflição, que era um momento da maior decisão da vida dele. E ele começa a orar, irmão. O rei Ezequias começa a orar. Ele vai orando, vai orando. E quando ele está orando, né? Quando ele está orando, os inimigos, né? Esse Rabizaque, ele tenta amedrontar mais uma vez e fala assim: onde estão os deuses de Ramate? Onde estão os deuses de Arpode? Indagou: onde estão os deuses de Zavaim? Livraram eles a Samaria da mão dos assírios? Então ele começou a mostrar que eles tinham vencido esse povo, Rabizaque, né, que é o porta-voz de Sanaqueribe, rei da Síria, e que ele tomou essa cidade de assalto. Mas esses deuses, eles eram falsos, tá entendendo? Eram os deuses falsos. E o que foi que aconteceu? Ezequias confiou mais em Deus e buscou mais a Deus. A proporção que ele foi buscando a Deus, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: não temas. E quando o profeta Isaías falou que não era para ele temer, tá entendendo? Ele confiou em Deus. Tu mesmo ouviste o que o rei da Síria fizera a todas essas terras, devotando-as e destruindo-as. E serás tu mesmo livraram-nos os deuses das nações que meus antepassados arruinaram? Onde está o rei de Ramote, o rei de Arpode e o rei da cidade de Safraim e Averá e Eva, Ená e de Ivá? Então, agora, Jeová, nosso Deus, por favor, salva-nos das mãos dos assírios, para que todo o reino da terra saiba que só tu és Deus. Isaías 37, 15 e 20. E aí o que acontece? Isaías fica com medo, ou não, o profeta Isaías, ele é enviado, o rei Ezequias está fazendo essa oração, mostrando que realmente eles tinham já praticamente tomado o reino setentrional do norte, que é o reino de Israel, e seus deuses lá, e outras nações também. Eles não podiam se apoiar no Egito, porque o Egito para os assírios é como se fosse uma cana caída, era uma cana caída, e era uma ex-potência, né? E os assírios estavam emergindo, sabe? E realmente eles viram, na verdade, os assírios conquistando várias terras. E o que não ia ser o caso do povo de Judá, né, de Jerusalém. Isaías faz a oração e ali em uma noite 185 mil soldados sírios são, na verdade, mortos por um único anjo, mostrando que em Israel tem um Deus. Tá entendendo? E aquele ato ali, né, que Deus fez, passou para a história, né, nas nossas Bíblias, que isso é um fato histórico, narrado, escrito, que agora nós podemos ler a grandeza do poder de Deus. Um único anjo matou 185 mil assírios. O que eu volto a falar, os anjos são extremamente poderosos. E para um anjo atingir uma matéria, meu irmão, é caso de frações de segundo. Tá entendendo? Os anjos são extremamente fortes, poderosos, sabe? E eles não são atingidos por nada, até porque eles não são feitos de átomo, como a matéria é feita. E ali o rei Ezequias tem uma grande experiência. E aonde é que o rei Ezequias vai errar? Mais tarde o rei Ezequias, ele fica devido a essa batalha constante que ele teve com os assírios, sabe?
eles, na verdade, o rei Ezequias, na verdade, ele fica adoentado, né? Ele fica doente e tem poucos dias de vida. E ele vai mais uma vez orar a Deus, um homem de fé, um homem de oração, e Deus mais uma vez tem misericórdia dele. E aí acrescenta ali mais 15 anos de vida, cura ele da enfermidade. Então ele tem dois testemunhos, ele vê Deus agir contra um reino e um exército extremamente forte e poderoso, com carro, dardos e cavalos, cavaleiros, arcos, flecha, enfim. Os assírios eram extremamente esmínio, convencionais de guerra. E tinham vencido todas as cidades que eles passaram, até porque os deuses, daqueles lugares, não eram deuses verdadeiros. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o rei Ezequias faz uma oração e mostra que realmente eles venceram esses deuses. Mas aqui tem um Deus. O Deus de Israel existe. Não é Deus morto. Não é Deus feito de pau e pedra. Não é Deus feito sem virtude. Nosso Deus existe. Ele tem olhos que veem, mão que apalpam. Tá entendendo? Ele conduz sem ser conduzido e carrega sem ser carregado. Esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em um só dia, em uma só noite, 185 mil assírios morriam. Ou seja, Deus quebrou o orgulho ali de Sanaqueribe, mostrando que existe um Deus ali em Judá, em Jerusalém. E depois esse mesmo Deus, Ezequias não tinha filho, já estava chegando para a idade e ele não tinha filho. Deus concedeu um filho a ele, Deus também concedeu cura a ele. E estava tudo indo muito bem e tal, até que ele vai cometer um grande erro, né? O rei Ezequias vai cometer um grande erro. Irmão, assim, nunca abra a sua guarda para os seus inimigos. Tá entendendo? Nunca abra. Sorriso, meu irmão. Sorriso não é sinônimo de... Sorriso não é sinônimo de consideração. Sorriso não é sinônimo de consideração, sabe? E também abraço não é sinônimo de amor. Jesus ele foi traído por um beijo, tá entendendo? Nunca abra a guarda para os seus inimigos. Se os inimigos existem, eles são fortes. Quantas pessoas não recebem aquele abraço, né? E aí, rapaz, como é que tá? Dá uns 3, 4 tapas nas costas do camarada ali, o cara se empolga com aquilo. O cara acha que aquela pessoa é amigo, sabe? Aquela pessoa acha que um sorriso abre a guarda de qualquer um, meu irmão. Um sorriso abre a guarda de qualquer um. Um elogio abre a guarda. Já falei sobre lisógia aqui. A lisógia é uma arma extremamente poderosa. Ela é uma chave que pode abrir o coração de uma pessoa. Tá entendendo? Tinha um cara aí que ele era um colega meu e ele tratava outro colega da gente muito bem, né? Ele fez amizade com o cara gostou, tal, aquela coisa toda. Tinha um momento que ele lavava o carro do cara. Eles ambos eram amigos, sabe? E aí ia pra feira com o cara, pegava peso, fazia de tudo, mas ninguém sabia que ele estava mal intencionado. Porque a mal intenção é escondida. Tá entendendo? As pessoas, elas não conseguem, né, detectar além do que elas veem. Elas não conseguem enxergar além do que os olhos mostram. Então, a pessoa estava sempre sorrindo, sempre disposta a ela, sabe? Sempre ali abraçando ela, carregando peso para ela. Mas aquele cara ali, velho, que na verdade estava fazendo isso tudo para esse outro camarada meu, né? Na época da rua lá, onde ele foi lá e traiu a confiança, pegando a mulher do cara. Tá entendendo? Eles andavam juntos, ele foi lá. O cara confiou tanto nele que botou ele dentro da casa dele, certo? Ele assistia filme lá e tal, e aí, infelizmente, ele pegou a mulher do cara, né? Ambos se separaram, tal, formou uma guerra.
né? Cada um foi pro seu lado, inclusive ele tentou ficar, né? Esse cara aí do mal, ele tentou ficar com a mulher do camarada, mas o camarada, ele não quis a mulher, nem a mulher quis ele. Aí cada um foi pro seu canto, né? Cada um foi pro seu canto. Mas o que foi isso? Ele abriu a guarda, meu irmão. Não se abre a guarda, meu irmão. Quando um time tá jogando com o outro, o que é que acontece? Por que o gol acontece? Por causa de uma falha da zaga do, né? Uma falha de tática de defesa. Abrir a guarda é gol, meu irmão. Vocês estão entendendo? Quando o pugilista toma um pau do outro, toma um direto, um gancho, um jab, é porque abriu a guarda. Se ele tá no chão, porque ele abriu a guarda, meu irmão. Não se abre a guarda. Tá entendendo? Então, um adversário só vence o outro quando esse outro adversário abre a guarda, meu irmão. E o que foi que aconteceu com o rei Ezequias depois de ver tantos milagres? O cara viu tanto milagre, o cara viu 185 mil assírios serem mortos, soldados, esmínio, fortes, poderosos. Ele viu com os olhos dele. Ele teve notícia. Rabizaque caiu por terra, Sanaqueribe caiu por terra, foi assassinado. Sanaqueribe foi assassinado pelo próprio filho. Ele viu a ruína da Síria, uma nação forte, preponderante, orgulhosa, invencível. Ele viu a queda dos assírios. Tá entendendo? Ele viu a queda dos assírios. E aí o que é que acontece? Acontece, meu amigo, acontece, minha amiga, que mais tarde esse rei Ezequias, que não tinha filho, ele pede um filho, Deus dá um filho a ele chamado Manassés. Mas antes de ele ter esse filho, devido a esse problema que ele teve com... Ele viu outro milagre. Ele foi curado. Mas não só foi um milagre que ele viu da cura. Ele viu também um milagre onde a sombra declinou de forma oposta. Ou seja, quebrando todos os valores aí das leis da física que são invioláveis. Ele viu milagre mesmo, coisa que hoje praticamente ninguém viu, mas está registrado na Bíblia. Então ele viu a queda dos assírios, ele recebeu a cura, ele viu os degraus da sombra se declinarem do relógio de Acais de forma oposta. Ele viu isso acontecer, algo que é impossível, né? Aquilo ali, na verdade, quebrou todos os padrões das leis da física, porque um milagre é uma quebra das leis das físicas, tá entendendo? É uma quebra das leis físicas. Isso é milagre. E só Deus pode fazer isso, porque Ele é Senhor, Ele é dono. E o que é que acontece? Acontece que Ezequias, esse rei, viu isso tudo. A queda dos assírios, né? Ele viu a cura dele, ele viu o sinal que ele pediu aconteceu, né? A sombra declinou de forma oposta, retrocedeu. Ele não tinha filho, ele ficou preocupado. Deus deu um filho. O cara, na verdade, estava acumulando, meu irmão, experiência com Deus incalculável, riquíssima. Mas aí, meu irmão, ele vai cometer um erro crucial na vida dele. Nunca abra a guarda para os seus inimigos. Tá entendendo? Veja aqui o que está escrito em Isaías 39, versículo 1 ao 2. Embora ele fosse fiel, né, o rei Ezequias, ele era imperfeito, irmão. Ele cometeu um sério, um grande erro mesmo de critério. Algum tempo depois, de Deus ter curado ele, de Deus ter feito toda essa maravilha para com ele. Veja bem que Isaías 39, 1, 2 diz: naquele tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, esse Merodach era filho de Baladã, rei de Babilônia. Preste atenção. Rei de Babilônia. Naquele tempo, Merodach, Baladã. E quem era Merodach? E por que ele tinha o nome de Baladã? Porque ele era filho de quem? De Baladã. E quem era Baladã? Rei da Babilônia. Tá entendendo? Enviou cartas e um presente a Ezequias. Preste atenção. Que não sei se você se lembra de Branca de Neve e Sete Anões. Como foi que aquela bruxa conseguiu, né, ali chegar perto de Branca de Neve?
chegou perto através de quê? Ela se transfigurou, sabe? Ela se trajou de anjo de luz. E através de amassar, ela conseguiu ali, sabe? O objetivo dela, ou seja, meu irmão, você não sabe o que uma pessoa tem contra você. Nunca abra a guarda, tá entendendo? E o que foi que aconteceu? Esse, esse, esse rei da Babilônia, Baladã, enviou carta e um presente a Ezequias depois de ter ouvido que este estivera doente, mas estava novamente forte e curado. Assim, Ezequias, o rei Ezequias, quem é o rei Ezequias? O rei Ezequias é o rei de Judá, cuja capital é Jerusalém. Tá entendendo? Esse rei Baladã deu a ele o quê? Deu a ele presentes, sabe? Ao ouvir que ele estava curado. E Ezequias começou então, irmão, a se alegrar com aqueles presentes e passou a mostrar sua casa do tesouro a quem? A Baladã. E quem é Baladã? Rei da Babilônia. Preste atenção. O que é que acontece? O cara está mostrando, meu irmão, os tesouros escondidos da casa de Jerusalém. A prata, o ouro, o óleo de bálsamo, o óleo bom e todo o arsenal militar e tudo o que podia achar nos seus tesouros, ele foi mostrando, ele mostrou o íntimo da casa dele que não se faz, não se mostra nada de sua casa a um estranho, tá entendendo? Porque você não sabe que intenção o cara tá, sabe? E aí o cara aí, ele, através de um presente, ele abriu a guarda, sabe? Ele abriu a guarda e aí mais tarde você vai ver o que é que vai acontecer. Não se mostrou nada o que não o que Ezequiel não pudesse mostrar, ou seja, ele mostrou tudo que podia se mostrar da sua própria casa, em todo o seu domínio, todo o seu palácio. Mesmo depois da fragorosa derrota aplicada pelo anjo de Deus aos assírios, sabe? Que era uma ameaça ao povo de Jerusalém, de Judá, Ezequias talvez desejasse impressionar o rei da Babilônia com um prospectivo aliado. Ou seja, ele achou que a Babilônia ia ser aliado dele, né? E Judá se unisse aos inimigos deles, sabe? Por meio do profeta Isaías, Deus descortinou o futuro de Ezequias. E aí, assim, preste atenção. Ele mostrou o palácio, né? Mostrou a casa dele, mostrou todo o seu arsenal militar, mostrou tudo que se podia mostrar. E aí, meu irmão, abriu a guarda. E quando ele abriu a guarda, meu irmão, o profeta Isaías falou assim para ele: ó, vendias, Ezequias, e tudo que há na tua própria casa e o que os teus antepassados armazenaram até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não sobrará nada. E alguns dos teus próprios filhos, preste atenção, e alguns dos teus próprios filhos que procederam de ti, o cara não tinha filho. Deus deu também a ele filhos. Ele não tinha filho. Deus curou ele, Deus deu filho. Deus mostrou sinais e maravilhas a ele. Um anjo só matou 185 mil assírios por conta dele, entendeu? O cara agregou, o cara conseguiu experiências, sabe, fantásticas. Porém, só por conta de um presente, meu irmão, que esse rei de Babilônia, chamado de Baladã, deu a ele, ele abriu a guarda. Nunca abra a guarda para os seus inimigos. Nunca. Tá entendendo? Eu já disse aqui a vocês. Beijo não é sinônimo, meu irmão, de amor. Jesus foi traído com beijo. Tá entendendo?
Tem pessoas que abrem a guarda por um sorriso, pelo um abraço, pelo um elogio. Já falei aqui sobre Lisóia. O perigo está nisso aí. Seus olhos não captam, seus olhos não veem o que está no coração da pessoa, sabe? Muitas vezes o coração da pessoa tá de mal com você, quer seu mal, mas você não sabe, você acha que essa pessoa é seu amigo, sua amiga, e abre a guarda, meu irmão, e aí um abraço. Foi o que aconteceu aqui, ó. E Isaías falou, vem dias que tudo que você tem aí, que tudo, esse acúmulo seu aí, que tá no seu palácio aí, vai ser tudo levado para Babilônia, meu irmão. Tá entendendo? Até seus filhos vai ser levado para Babilônia. Os caldeus vão tomar tudo, tá entendendo? Tudo que você mostrou aí. Agora, Deus não fez isso no tempo de quem? Deus não fez isso no tempo do rei Ezequias. Deus fez isso no tempo de quem? Do filho dele chamado Manassés. Foi por isso que Manassés, assim como o filho de Salomão, que também não tinha nada a ver com essas histórias deles, pessoais com Deus, eles foram instrumentos de rebelião para que se cumprissem as profecias que Deus falou por intermédio de seus profetas, Isaías, no caso do rei Ezequias, e de Salomão, né? Quando Deus usou o profeta, se eu não me engano, Aias, né? Se não for o profeta Aias, foi Natã. Dos dois foi um. Então, Deus disse que ia rasgar o reino na mão do filho de quem? De Salomão. E se cumpriu. Aí pegou, deixou Roboão, que é o filho de Salomão, com 2 tribos, cuja capital é Jerusalém, por amor da vida, não tomou. E 10 tribos ele deu a um estranho, a Jeroboão. Tá entendendo? A Roboão, perdão. Deu a Roboão. E Roboão ficou com 10 tribos, se cumprindo, ou seja, o filho de Salomão, ele não entra em nada. Ele já nasce com um problema instalado. Tá entendendo? O problema já estava instalado. Ele só ia crescer para se cumprir aquilo que Deus tinha falado contra Salomão. E realmente ele ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém, e o outro adversário dele, né, chamado de Jeroboão, se eu não me engano, ficou com 10 tribos. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem. Mais tarde, isso também vai acontecer com o rei Ezequias, que não tinha nem filho. O cara ele acumulou grande experiência com Deus. Viu 185 mil assírios ser mortos por um único anjo. Ele viu a cura dele, tá entendendo? Ele viu os sinais que Deus e maravilha que Deus fez ao retroceder a sombra dos degraus, né? Do relógio de Acais. Ele viu isso aí é realmente algo extremamente impressionante. Ezequias viu isso, acumulou todo esse agregado de experiência com Deus. E por fim, ele ainda teve filho, chamado Manassés, vai se tornar um rei mau, muito por conta do cumprimento dessa sentença que Isaías disse a ele, ó, se amostrou a casa do seu palácio, se amostrou a casa do palácio ao inimigo. Tá entendendo? Você não tinha só a Síria como seus inimigos, não. Seu inimigo, não. Sanaqueribe nem existe mais. Rabizaque também, o porta-voz dele, o poliglota, não existe mais. Os homens que estavam te amedrontando não existem. Eu derrotei todos. Mas essa Babilônia aí, meu irmão, essa Babilônia vai crescer, vai tomar todo mundo, inclusive os seus oficiais, que são seus filhos, vão ser levados cativo. E se cumpriu exatamente como o profeta Isaías disse. Mais tarde, Babilônia veio e tomou de assalto, né, a cidade de Judá e Jerusalém. A essa altura, né, o rei Ezequias já não existia mais, mas o filho dele ficou como um instrumento de profecia, aonde a profecia se cumpriu no filho dele, assim como a profecia se cumpriu no filho de Salomão, que são 2 instrumentos, né, de cumprimento de profecia que não entra em nada, pô. Eles não entram em nada.
Muitas vezes você tem um filho que o mal vai atingir seu filho, que seu filho não entra em nada, mas está atingindo porque são instrumentos de profecias, sabe? Instrumento de profecia. E muitas vezes a pessoa se torna mal, aí muitas vezes você fala, pô, aconteceu isso, deve ser reencarnação, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas não é não, irmão. Profecia se cumprindo. Coisas que os pais fizeram e que recaiu sobre os filhos. O mal que o rei Ezequias fez, ele acumulou todo esse tipo de experiência com Deus. Depois, o cara acumulou isso tudo, o cara vai lá e abre a guarda por conta de um presente que o rei da Babilônia deu a ele. O rei da Babilônia vai lá e dá um presente a ele. O cara abre a guarda, convida ele para dentro de seu palácio, mostra os óleos, mostra as pratas, mostra os ouro, mostra os carros, cavaleiros, os arsenais de guerra militares. O cara mostra tudo mesmo. Mostra tudo que podia se mostrar. Como é que você entrega para os seus inimigos todo o seu campo íntimo na mão dos seus inimigos e seus inimigos vê tudo? Foi o suficiente para muito depois o rei da Babilônia criar olho, já tinha todas as informações, que lá tinha muito ouro, e aí, meu irmão, foi um abraço. Não se cumpriu por amor, né? Como Deus disse, por amor a Davi, não se cumpriu em Salomão, mas se cumpriu na mão do neto de Davi, chamado de Roboão, a divisão do reino. Não se cumpriu na mão do rei Ezequias, porque Deus teve misericórdia dele, mas se cumpriu na mão do filho dele. Estão entendendo? Cuidado, nunca abra a guarda para os seus inimigos. Os inimigos, eles vêm sorrindo para fazer, eles vêm sorrindo para fazer você chorar. Eles vêm te abraçando para fazer vocês serem oprimidos. Não se abre a guarda para inimigo. Sorriso nunca foi sinônimo, né, de amizade. Nunca foi. Jesus foi traído por um beijo, sabe? Jesus foi traído por um beijo, tá entendendo? E se tinha um cara na história que era extremamente assim desconfiado, era Alexandre o Grande. Uma vez um oficial tocou nele e ele olhando para o oficial dele, ele sentiu maldade, ele mandou executar logo, cortou mal pela raiz, Alexandre o Grande. Então, pessoal, assim, nunca abra a guarda para os seus inimigos. Esse rei Ezequias, ele abriu a guarda e trouxe catástrofes futuras que contornou toda a história, desfigurou toda a história do povo de Jerusalém e do reino de Judá. Que Deus continue te abençoando.